A ideia do DEDICA, a defesa dos direitos da criança e do adolescente, vem de muito tempo. Eu comecei a trabalhar com o assunto violência na década de 90, quando não tínhamos nem a estrutura da rede de proteção em Curitiba. E foi procurando os dados sobre violência na infância e na adolescência, eu, como voluntária da Sociedade Paranaense Brasileira de Pediatria, que achei um grupo sensacional do IPUC. Depois isso foi crescendo e daí desde 98 começamos a estruturar a rede de proteção. Então, uma ideia que não existia ainda no Brasil, onde todos os equipamentos por onde a criança e o adolescente passava, saúde, educação, assistência social, e mesmo da área do direito e da justiça, pudessem se unir para que conversassem a partir de um caso de violência, que esse caso não fosse ou só da saúde ou só da educação, mas sim que toda essa situação, inclusive da família, e mais de 90% das situações de violência acontecem dentro das famílias, o que torna essas vítimas reféns dos seus agressores. E assim formamos uma sociedade violenta, crianças e adolescentes que são deturpadas na sua formação de personalidade. E aí, com a rede de proteção, fomos criando a rede. A primeira ficha de notificação do Brasil foi feita aqui em Curitiba, a partir da ficha de notificação do sarampo. Então, foi uma ideia que eu tive para que a gente unificasse as informações em todos os níveis. Então, fizemos, e foi um trabalho fantástico dessa equipe, né? Secretaria de Saúde, Educação, pessoas de muito boa vontade, do IPUC. Naquela época tínhamos Secretaria da Criança, depois entrou o Conselho Tutelar e assim fomos montando essa rede. E a ficha de notificação, que inicialmente não deu certo, porque as pessoas não sabiam o que era violência e por isso não tínhamos notificações. E dessa forma também não tínhamos o tratamento para as crianças e adolescentes. Isso é no começo do ano 2000 e partimos nesse grupo todo para uma capacitação e foram mais de 10 mil profissionais da rede pública capacitados. A partir daí ainda faltava, né? Nossa lei que trata de assuntos de violência não tem a criança, ela é de 1940, então passamos a fazer projetos de lei. Em 2013, então, tínhamos a ideia, e em todo o tempo a ideia do projeto DEDICA, né, do grupo DEDICA, era que a própria universidade assumisse esse atendimento, como o próprio governo deveria ter assumido, mas não conseguimos. Então, nós estávamos no departamento de cirurgia pediátrica com o programa HC DEDICA e tivemos uma reunião então com a Marilisa, superintendente na época da Associação dos Amigos do HC, que me levou ao Dr. Scalco, uma pessoa fantástica, né? Era o presidente da associação naquela época e ele ficou muito impactado porque as pessoas não pensam que existem adultos que fazem tanto mal às crianças e adolescentes. E realmente, e também que essa violência tem que ser, ela pode e precisa ser interrompida. Quanto mais tempo de violência, quanto mais precoce ela acontece, e quanto maior o vínculo da criança com o seu agressor, maiores os danos, até que você pode ter a doença mental ou os transtornos de comportamento, onde se vai perpetuar a violência, essas crianças se tornando violentos. Então, essa foi a conversa com o Dr. Scalco, que decidiu assumir o DEDICA. Então, através dele que foi autorizado o projeto, através dele e da Marilisa, levamos o projeto ao SEDECA, apresentamos o projeto e foi muito emocionante quando ele foi aprovado. Esse projeto é que permitiu, então, e foi o Dr. Scalco também que intermediou a compra desse imóvel e a partir daí a reforma e a inauguração. Estávamos todos lá. E na inauguração, 31 de agosto de 2016, começamos o atendimento aqui nessa sede.
e daí com os profissionais que vieram do voluntariado do HC Dedica, mas daí como profissionais contratados e um atendimento diário. Em menos de um mês, já tínhamos, até o final do ano já tínhamos, e era final de agosto, ainda nós tínhamos toda a estrutura de secretaria e tudo mais, mas já tínhamos mais de 100 pacientes, como se, assim, as crianças estavam esperando atendimento, né? Então, num volume muito grande, e no ano seguinte nós já chegamos ao máximo da nossa capacidade de atendimento. E assim o Dedica vem crescendo, com todo o apoio da associação. Então, tivemos o projeto que veio do Fundo da Criança, ele permitiu então a compra e o pagamento dos profissionais por um período. Depois disso, a associação teve que assumir, porque ainda o Dedica é ligado à associação. Demorou muito tempo para termos alguma participação do governo, e hoje temos um convênio com a FAS, temos um convênio com também algumas outras instituições, inclusive do lado do judiciário, mas que na verdade não sustentam o padrão que nós oferecemos. Aqui nós temos consultas com hora marcada, atendemos as crianças, os responsáveis no mesmo horário, cada uma com um profissional. Não fazemos atendimento em grupo, porque isso é muito confuso para uma criança. Já chega a história dela, ela já é muito pesada. Não precisamos misturar as histórias, né? Nem devemos. Então, são atendimentos com hora marcada, uma agenda semanal, e se essa criança precisar vir mais de uma vez por semana, ela vai ter esse atendimento. Então, pelo tempo que precisar, pelo número de vezes que precisar, com profissionais altamente capacitados. Todos que estão no Dedica, eles ficam pelo menos um mês, os novos que vieram, nos acompanhando nos casos antigos, até para saber se eles suportam essas histórias e conseguem lidar com elas, porque são muito fortes, né? E esses profissionais, então, têm que ter também uma supervisão pessoal na área da psicologia, psicanálise, até para que não tragam para si essas dores, senão a gente não consegue mais atender, e não coloque nada de pessoal nos atendimentos. Então, é um atendimento altamente qualificado, gratuito a todas as crianças, e quem sustenta hoje todo esse atendimento é a Associação dos Amigos do HC, com suas promoções, com as doações, com o que vem como parceiros do Dedica, né? Nós tínhamos como voluntários o atendimento uma vez por semana, e voluntários que ficaram, né? Nós temos profissionais que, quando começamos o Dedica aqui, já estavam lá há 5, 6, 8 anos. E a partir daí, nós passamos a ter o atendimento diário, e como eu disse, são perto de mais de 200 pessoas, 250 pessoas atendidas que voltam toda semana. Fora isso, temos um atendimento, então, dos casos novos, que daí depende da vaga de atendimento, porque não se trata rápido, né? Os atendimentos são longos, a gente não tem uma data de alta. Quando essa criança, esse adolescente estiver bem, a violência interrompida, esses pais responsáveis tratados, ou no caso de impossibilidade de tratamento, se encontrar um outro caminho, como até a adoção. Continuamos acompanhando as crianças adotadas e os pais adotantes, até termos a certeza que as marcas da violência não fazem mais, não tiram da criança a oportunidade de viver bem. Então, a associação tem mantido isso, né, com toda essa possibilidade, até permitindo esse atendimento muito diferente de da maioria dos atendimentos a vítimas de violência. Não temos tempo para terminar, nem tempo para limitar a consulta. Isso mostra esse caráter da associação também, não só dos profissionais do Dedica, mas da associação, de permitir
que façamos o melhor. Essa é a ideia do Dedica. Quando pensamos na inauguração do Dedica, e era então, na verdade estávamos em agosto, né? Naquele ano iríamos inaugurar quando a casa ficasse pronta, pensamos em algo que fosse além da violência de dentro de casa. E hoje temos a violência do mundo virtual de forma muito impactante no psiquismo da criança e do adolescente. E a primeira ideia de trabalhar também, ampliar a violência do mundo real para também a violência do mundo virtual, foi trabalhar primeiro o abandono dos adultos, das crianças, pelas telas do mundo virtual. Cada vez mais frequente, cada vez mais intenso, onde se dá muito mais importância à última mensagem de um aplicativo do que o que a criança quer contar. E ela precisa contar, e ela precisa desse olhar. Então, nós desenvolvemos a campanha Conecte-se o que Importa, uma campanha fantástica que foi a TIFF, a empresa de propagandas, através do Fábio Matesic, que assumiu de forma voluntária também, e foram muitas reuniões onde eu levei as aulas que eu dava sobre o tema, as impressões, o que nós tínhamos de escrito, e eles transformaram isso em imagens fantásticas, e imagens que percorreram o mundo, o Conecte-se o que Importa. Ele viralizou em 2016, nós lançamos o Conecte-se no dia da inauguração do Dedica. E no ano seguinte ele foi colocado já em 3 idiomas, em espanhol, inglês e português, e ele correu o mundo. E essa é a gente nunca vai saber o impacto disso, mas ainda hoje, e hoje está tendo uma outra viralização do Conecte-se ao que Importa, e chamando a atenção do mundo adulto para a necessidade de atenção e cuidado da criança, e que não é uma tela que pode desviar o que é função materna e paterna. Hoje nós estamos lançando, nesse aniversário de 5 anos do Dedica junto à associação, 17 de projeto Dedica, nós estamos lançando uma segunda etapa, que são os danos do mundo virtual, do uso abusivo, descontrolado, do uso inadequado por crianças, às vezes de idades muito pequenas, sem que esses adultos entendam ou saibam o dano que isso faz ao desenvolvimento psíquico dessas crianças e adolescentes, danos ao corpo. Hoje temos crianças e adolescentes com doenças de velhos, né? Dores nas costas, dor de cabeça, miopia, uma série de doenças corporais. E também nessa nova campanha vamos falar da violência do mundo virtual, porque tudo que existe de crime no mundo real também vem pelas telas. Na inauguração foi um processo muito especial, porque não tínhamos ainda toda a estrutura de profissionais e todos os psicólogos, médicos estavam aqui arrumando a casa. E no dia da inauguração tivemos a presença de pessoas politicamente importantes que o Dr. Scalco trouxe, né? Ele fez o discurso de inauguração e tínhamos aqui o governador, o prefeito, o secretário de saúde do município, do estado, todos parecendo interessados no Dedica. O Dedica vem de um trabalho longo, né? Só o nome Dedica criamos em 2004, mas com as limitações de um grupo de voluntário sem muito apoio. De qualquer jeito, fomos mostrando a necessidade desse atendimento especial, e quando tivemos a sede, daí sim o apoio da associação e tudo mais, conseguimos aumentar o número de atendimentos, e hoje o Dedica é referência em muitos lugares, né? Então, porque temos resultados fantásticos. Quando você interrompe a violência, quando você mostra para a criança que ela não é culpada daquilo que ela sofre, ela começa a poder aprender a ter planos, a ter sonhos e até mesmo seguir uma vida onde ela vai poder lutar pela vida, diferente das que sofrem violência e não tem atendimento nenhum, ou tem atendimento que não traz para elas essa isenção da culpa. E uma criança merece
sofredor para aprender, isso não é o normal, embora na nossa cultura isso ainda esteja presente, inclusive para muitos profissionais, seja de todas as áreas, né? Então, nesse tempo todo, o Dedica cada vez mais foi sendo conhecido e reconhecido. E o que a gente queria muito é que ele crescesse cada vez mais, né? E não só crescesse, como tivessem outros projetos que se assemelhassem nessa forma de ver a criança e o adolescente, realmente com seus direitos à vida, e uma vida plena e sem sofrimento. O tempo da pandemia foi um novo desafio. Então, tivemos que fechar o Dedica até em março de 2020, já pela doença tomando conta, já muitas pessoas infectadas, começando o número de mortes crescentes, e não poderíamos expor nem os profissionais e muito menos os pacientes que vinham aqui. E tivemos um tempo difícil, porque não era porque tinha isolamento que a violência ia acabar, ao contrário, ela aumentou muito. E no tempo de pandemia passamos para o atendimento online dentro do que era possível. Temos 10 profissionais da área de saúde mental, de psicólogos, psicanalistas, temos psiquiatra, pediatra, médicos, psicanalistas, e todos foram se adaptando de uma forma excepcional. E com isso também muito maior diagnóstico de violência, porque passamos a entrar nas casas. E quando entrávamos nas casas, então atendendo uma criança, a gente ficou muito refém desse adulto cuidador, se eles aceitavam o atendimento ou não, por isso a insistência. Então, horário marcado às 2, que passava para as 3, que de repente era feito às 6, e assim a gente manteve, acho que mais de 90% dos nossos pacientes em atendimento, tanto que hoje 250 por semana que se repetem. Então, nesse tempo também as nossas denúncias de violência aumentaram, porque de repente uma profissional estava atendendo uma criança, e isso eu falo de todas as culturas, todas as crenças e todos os padrões sociais. Nós temos uma população maior de pessoas menos privilegiadas socialmente, porque esse é nosso perfil para o atendimento, já que outros de melhor padrão social teriam condição de outros atendimentos não semelhantes ao Dedica. Por isso também, nos casos graves de pessoas com padrão social mais elevado, nós também atendemos. E a partir daí, se estava atendendo uma criança, se ouvia gritos e o espancamento do irmão. Então, nós passamos a testemunhar a violência no local que a gente estava atendendo, por ser online. Então, isso foi nós tivemos um prejuízo na qualidade de alguns atendimentos por bloqueio dessas mães, desses pais, até mesmo dificuldades dos abrigos, ou até mesmo um atendimento que, quando está aqui no Dedica, a criança entra e fala o que ela quer, o que ela precisa, ela demonstra através do brincar, e muitas vezes a gente tinha atendimento com os agressores fiscalizando esse atendimento e elas impedidas de falar. Isso gerou muitas denúncias novas, muitas notificações, muitos pedidos de ajuda, tanto para o Ministério Público, até para a escola e tudo. E assim, essa rede que acompanha o Dedica até ficou mais forte. A gente precisou de muito mais ajuda, mas os atendimentos continuaram. E nessa semana a gente retorna num sistema híbrido, com alguns presenciais e alguns continuando online. Sim, nesses 5 anos, então, começamos com uma estrutura básica de apoio pequena, éramos 6 profissionais, isso foi crescendo, né? Hoje somos 20, desde a administração, o serviço social, que é importantíssimo, o serviço de apoio de portaria, as psicólogas, pediatras, psiquiatra, e isso foi aumentando a nossa possibilidade de atendimento, que não se restringe ao atendimento médico e psicológico, mas também a elaboração de diagnósticos, de pareceres, para defesa mesmo de proteção
na área da justiça, na área de segurança. Temos relatórios, temos aulas, a gente tem um projeto de educação continuada. Hoje temos pedagogos para atender essas crianças e adolescentes que, pela incapacidade de aprender pela violência e não por uma incapacidade mental, não conseguem nem ser alfabetizados, mas eles são passados de ano pela escola. E temos aqui crianças e adolescentes que chegam com seus 14, crianças de 10 analfabetas, como de 14 anos semi-analfabetos. Então, hoje nós temos um projeto também de pedagogia para recuperação, né, do desejo de aprender, porque a partir daí a criança vai. E a resposta delas sempre é fantástica. Então, nesse tempo, passaram por aqui mais de 1.000 pessoas, né, foram avaliadas, atendidas, e de procedimentos que vão desde a assistência direta, desde o diagnóstico, desde comparecermos a audiências para defender aquela criança. O adolescente, temos mais de 40.000 procedimentos em 5 anos. É muito. Então, é um ano bem especial, né? Depois de tantos desafios, depois de um tempo de pandemia onde nós não sabíamos o que ia ser o futuro, a gente comemora uma coisa muito importante. 35 anos de uma associação não é pouco. E uma associação que, mesmo no tempo de pandemia, se destacou em todo o apoio que fez ao hospital e às pessoas que precisavam ser atendidas. E também apoiou o Dedica nesse atendimento online, para que nós pudéssemos ter essa possibilidade do online com as crianças e adolescentes. E 5 anos atendendo vítimas de violências graves e gravíssimas, de histórias que o mundo adulto não devia produzir, mas que produz. Então, 5 anos, quantas pessoas nós pudemos influenciar e quantas crianças nós pudemos colaborar para que possam ter uma vida digna e oferecer esse apoio também através da associação. 35 anos de uma associação que se mantém sem nenhuma marca negativa não é pouco, e que até se destaca cada vez mais, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nessa nossa volta, onde nós estamos tendo todo o apoio para atender de volta presencialmente as crianças e adolescentes com toda a segurança. É uma parceria incrível. O que pensamos, né, daqui por diante, vamos voltar aos atendimentos, mas ainda os números são poucos de atendimento. Nós temos uma demanda reprimida imensa e é muito difícil recebermos um pedido porque ele vem com o histórico, o Dedica não é de porta aberta, nós recebemos crianças que vêm por encaminhamentos, já que atendemos casos graves e gravíssimos. Continuamos pensando que a rede pública tem que dar conta dos outros. E esses casos vêm, então, de vara de infância, vêm do Ministério Público, de delegacias, vêm do Hospital de Clínicas, eles vêm dos conselhos, eles vêm de muitos lugares, já com um pré-diagnóstico de situação de violência grave. Mas são muitos, nós não damos conta. Nós temos todos os nossos horários tomados hoje, todas as nossas salas ocupadas, e a gente precisa ampliar. A gente precisa de um número maior de salas, nós precisamos de mais espaço, nós precisamos de mais profissionais, e leva um tempo para que se possa escolher esse profissional que se dedique realmente, que tenha essa capacidade, tanto profissional como pessoal, para poder tratar dessas situações de violência. Então, esperamos que a gente possa ampliar esse número de pessoas atendidas, porque é muito difícil. Recebemos e temos que hoje fazer uma triagem. Qual é o mais grave desses? Desses 10 que eu recebo toda semana, desses 8, desses 6 que eu recebo toda semana. E uma criança que é encaminhada para cá significa pelo menos mais 2 atendimentos que seriam dos responsáveis, ou responsável e o agressor. Normalmente ela tem irmãos que sofrem, nós vamos chamar os irmãos. Nós temos famílias aqui que a gente atende 7 pessoas. Os 5 filhos, né? E o pai e mãe, ou os 5 filhos, a mãe e a avó, que são os que tentam dar conta, né? Então, a cada pedido não é uma criança que nós vamos atender.
porque de nada adianta atender a criança se não atendemos e suspendemos a violência, se não atendemos aqueles que as violentam quando é possível, que eles sejam tratados e interrompam a violência. Então, a cada pedido nós temos pelo menos 3. E é um número imenso de crianças que a gente não consegue atender. A gente tenta encaminhar, mas não tem outro DEDICA. Então, são situações difíceis, enquanto a gente tem algumas privilegiadas por um atendimento realmente de muito carinho, de muita atenção, de muita capacidade, a gente tem que deixar de lado outras. Isso ainda é uma tortura para todos nós. E realmente, né, o que nós conseguimos atender, nós podemos garantir que assim, a criança tem uma capacidade de se reinventar, né? De reinventar a vida. Por isso, quanto mais precoce é a notificação que aquela criança está sofrendo, quanto mais precoce que toda a sociedade possa ver essa criança ou adolescente como alguém que merece a vida. Nós temos ainda essa cultura que a família é o melhor lugar para uma criança ou adolescente, mas tem famílias, e isso é verdade, em muitas, na grande maioria, mas nós temos famílias que maltratam muito, nós temos famílias que matam. E a gente precisa fazer essa diferença, porque essa criança precisa do atendimento. E o que nós temos aqui, que é nosso maior pagamento, e realmente eu posso dizer que é nosso maior pagamento, é quando a gente vê essa criança evoluindo, começando a brincar, elas chegam quietas na sala de espera, encostadas nos cantos, e quando elas começam a brincar, dar risada, e eu tenho crianças, como eu atendo todas as primeiras avaliações, que dão uma fugidinha, vem aqui, me dá um abraço e um beijo, não tem pagamento maior que esse. Quando elas começam a aprender e elas iniciam, e é bem interessante, uma boa parte delas, elas querem ser policiais para combater a violência. Depois elas querem daí sim depois elas passam para bombeiro, depois veterinário, é uma sequência, até que elas decidem que elas querem trabalhar e lutar pela vida em qualquer profissão. E quando a gente vê crianças com meta de futuro, não tem pagamento maior que esse. E o nosso trabalho daí vale a pena. E o trabalho da associação também, a associação e hoje seus dirigentes, né, o Dr. Pedro e Paula, e toda a equipe que é fantástica em apoiar o DEDICA, eu sempre conto esses casos para dizer, olha o quanto valeu a pena. Um dos nossos pacientes já valeria a pena a existência do DEDICA, mas nós temos muitos e muitas histórias bonitas para contar da força da criança e do adolescente. Então nós precisamos de parceiros. Acho que esse seria um bom recado, né? Quem sabe vocês também possam ter essa alegria que temos quando vemos uma criança e um adolescente que não vai ser o drogadito, que não vai ser o violento, que não vai ser o assaltante, que não vai ser um novo violador da sua família. E sim, tem metas para o futuro, metas boas. Quem sabe a gente não possa ter mais parceiros para a associação e para o DEDICA também.